Tá chegando o Black Friday. Moscovitch já tá fazendo fila lá na porta da Apple. Eu? É. Se você me der um iPhone 14 Pro Max, eu vou na hora. Pessoal, todo mundo muito animado com o Black Friday chegando. Quem não gosta de uma promoção, não é verdade? Todo mundo quer um desconto. Tem gente que vive, hoje em dia é um business, o cara vive de cupons, né? Cupom de desconto de loja, o cara, ele compra e vende por cupom. Tem gente que compra e vende milhas também, tudo para conseguir um belo desconto. Também está chegando, a partir, acho que dessa semana, começou a venda da Mega da Virada. O pessoal fazendo aposta, todo mundo quer, né, colocar pouco dinheiro e receber muito em troca. Todo mundo quer dinheiro fácil, todo mundo quer um belo desconto. Às vezes, eu vou te falar, eu mesmo já fui, não me lembro o que eu estava comprando, que era uma coisa assim bem tabelada, sabe? Mas a gente pede desconto só para não perder o costume, né? Tem que fazer parte do costume, tem que pedir desconto. Todo mundo quer um desconto, todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer comprar, pagar menos do que vale. Ou, mais ainda, ganhar uma coisa, né? Você tem uma promoção, você pagou pouco, recebeu muito mais. Ou você colocou um pouco de dinheiro, apostou R$4,50 e vai sair com 300 e tantos milhões. Todo mundo quer isso. Todo mundo não, quase todo mundo. Você vê que Avram Avinu, nossa paraxá, logo no princípio, quando ele foi comprar o Merat HaMachpelah, o campo de Efron, ele vai lá e fala que ele quer comprar o campo de Efron. O que Efron responde para ele? Nesi Elokim atah betochenu, você é um príncipe de Deus entre nós. Ninguém vai te impedir de você enterrar. Você pode enterrar de graça. Na faixa, como o pessoal fala hoje em dia, no Vasco. Né? O Vasco tem aquela faixa. No Vasco, aqui para você é grátis. É free. Avram agradece, mas fala não. Eu quero pagar por completo. Aí ele fala, não seja por isso. Se você quer pagar por completo, como a gente falou ontem, ele foi lá e, como ele viu que ele tinha grana e estava a fim de pagar mesmo, então ele meteu a faca. E Avram Avinu não pediu desconto. Ele fez questão de pagar Bekesef Malé, dinheiro cheio. Pagou até o último centavo tudo o que ele pediu. E o que ele pediu era um absurdo, muito mais do que valia o campo, mas ele fez questão de pagar até o último centavo todo o valor que ele pediu. Por que isso? É curioso, não por acaso, que essa linguagem Kesef Malé, o dinheiro cheio, pago por completo, a gente encontra em outro local. Quando teve David HaMelech, ele fez um censo do povo judeu, né? E isso causou Ain Hara, e teve toda uma história, não vamos entrar agora nos detalhes, o tempo é curto, mas no final o anjo apontou, ele viu que para conseguir retificar toda essa questão do Ain Hara, do mal olhado, que estava causando literalmente uma pandemia na época no povo judeu, ele tinha que fazer um sacrifício no terreno de Goren Arvaná, a Yevusi. Era o líder, o rei dos Jebuseus, Yevusita. Yevusi. Goren Arvaná. Ele tinha um terreno lá onde ele debulhava os grãos de trigo. E ali que David HaMelech, ele tinha que comprar esse lote e fazer um misbech ali. Que lugar era esse? Esse era o Har HaMoriah, era o Har HaBait, o monte do templo. Quando David HaMelech comprou, também lá fala a mesma linguagem, Kesef Malé, ele pagou por completo. Ele não falou, eu sou o rei aqui, né? Ele fez questão de pagar tudo e não pediu desconto. Não pediu desconto, ele pagou tudo que ele pediu sem pedir desconto, sem negociar. Isso tem um motivo. Tanto interessante é que esses dois locais, né? Tem um outro local também na Torá que fala que ele pagou bastante. Yaakov Avinu comprou em Shem, também pagou, a gente vai ver mais para frente, ele pagou, ele comprou lá o terreno dele por completo. Mas justo esses dois lugares que eu queria falar do Merat HaMachpelah e do Har HaMoriah,
Não é por acaso que Avraham Avinu fez questão de pagar por completo. A nossa tefilá está escrito que ela sobe por esses dois locais. A tefilá do judeu, ela passa tanto pelo Bet HaMikdash e também está escrito que o portão do céu, ela também passa por Merat HaMachpelah, por Hebron. Tanto que, no princípio, logo quando o Cohen ele ia fazer o Korban no Mizbeach, a primeira coisa que ele tinha que fazer é olhar na direção de Hebron de Merat HaMachpelah. Assim começava, quando a gente vai ler o serviço no Rambam, nas alachot do serviço do Bet HaMikdash no Rambam, e a Mishnah fala que eles sempre, os Kohanim se direcionavam, primeira coisa, na direção de Hebron, quando começava o sol sair onde estava Hebron, assim que sempre se olhava na direção de Hebron, de Merat HaMachpelah, porque a tefilá passava também por lá. O dinheiro pago por completo, sem pedir desconto, ele representa a nossa parte, o esforço do ser humano. Por que a tefilá, uma das explicações do porquê uma tefilá, ela consegue transformar as coisas. Como a gente consegue mudar a vontade divina de algum aspecto do mundo e pedir uma nova brachá? E uma das respostas é porque a tefilá nos transforma. A gente acha que com a tefilá a gente está mudando o mundo, mas antes de mudar o mundo, a tefilá é uma transformação do próprio ser humano. Quando nós nos deparamos com Deus durante a tefilá e começamos a fazer nossos pedidos, e a gente lembra da nossa fragilidade como ser humano e das nossas necessidades, e a gente então se coloca diante de Deus, a gente começa a trabalhar nossos próprios sentimentos, nossas midot. E nós então nos transformamos, trabalhamos conosco, com nós mesmos. Nessa transformação, nos tornamos então mais receptíveis, um recipiente melhor para receber a brachá e a bênção divina. Isso é um dos poderes da tefilá. Na verdade, antes de tudo, é a nossa própria transformação. Avraham Avinu, ele sabia muito o valor desse sacrifício. Todo o trabalho dele era de auto-sacrifício. Mesirut Nefesh, auto-sacrifício. Tem uma coisa muito interessante. Nossa paraxá fala que Avraham Avinu ele tinha uma alegria muito grande pelo Brit Milá, né? E vamos ver o que o Urashi fala. Por quê? Na paraxá da semana passada está escrito como Avraham Avinu estava sofrendo de dor pelo Brit Milá e Deus veio visitá-lo. A Gemara pergunta, está escrito no Midrash, que Avraham Avinu ele tinha uma pedra. Hoje em dia tem gente que gosta de fazer, né, curas através de pedra. Mas tem uma fonte, no Midrash fala que Avraham Avinu tinha uma pedra que curava toda e qualquer dor. Através da pedra. Assim está no Midrash. Como funciona, não sei. Mas a Gemara fala que tinha isso. A Gemara pergunta, então, por que Avraham Avinu não usou essa pedra para amenizar sua própria dor? E aí tem as explicações da Gemara. A Gemara traz lá sobre... Tem tudo a gente falou isso outras vezes em Brachot, como um prisioneiro não se liberta da sua própria prisão. Tudo bem. Mas tem outra explicação do Rebbe que é muito interessante. Avraham Avinu sabia que a mitzvah, que o Brit Milá é a primeira mitzvah física. A mitzvah física ele queria fazer da forma mais física possível. Ele queria todo o envolvimento e queria apreciá-la por tudo. Inclusive, ele não queria perder nenhum aspecto da parte física da mitzvah do Brit Milá. Nem mesmo a dor, que é uma dor física. Então vejamos aqui, por isso mesmo ele não fez nenhuma cura mística, né, holística, nada dessa forma. Ele queria ter todo o esforço, inclusive a dor física da mitzvah do Brit Milá. Ele tinha muito valor para isso. Olha o que diz o Urashi. Quando ele manda o Eliezer jurar e colocar a mão embaixo da sua coxa, que era próximo do Brit Milá, porque ele tinha, olha que fala o Urashi. Ve a Milá haitá mitzvah rishonah lo. A Milá era a primeira mitzvah dele. O valo aledei tsar. E ela veio através de sofrimento. Ve haitá chavivá alav. E por isso era querida para ele. Uma coisa que você se esforça, que tem dor, é querido para você. Então ele se esforçou, ele trabalhou por isso, ele inclusive sofreu, teve dor,
Por isso o Brit Milá era tão querido. Avraham Avinu sabia muito, a gente falou muito do Midrash, como ele viu as pessoas trabalhando em Israel, ele falou, essa terra eu quero, que é uma terra de gente trabalhadora. Ele sabia o valor do trabalho, do sacrifício, da dor. Então ele falou, para comprar Merata Marpelá, não pode receber isso de graça. De graça não vai ter o mesmo gosto, o mesmo valor. Quero pagar isso até o último centavo. Não vou nem pedir desconto. Porque aqui tem valor. E aqui é um lugar de tefilá. E tefilá exige esforço, é uma avodá. A tefilá é chamada como a gente chama a tefilá na Halachá? Avodá. É o serviço. Avodá tá leve. É um trabalho do coração. Merece... É um trabalho, não é fácil. É um trabalho mesmo. Não é de graça. Tem uma coisa muito interessante. Tem uma história. Uma vez, o Rav Yosef Dov Soloveitchik, um grande rabino, Zichrono Livrachá, ele era colega em Berlim do Rebbe, nosso Rebbe. Eles estudaram juntos em Berlim, eles eram grandes amigos, colegas, e os dois se tornaram os maiores, né, gênios e professores de Torá do mundo todo. Muitos anos mais tarde, o Rav Yosef Dov Soloveitchik, ele era o rabino-chefe da Yeshiva University e tudo, e ele um dia foi visitar o Rebbe, depois de muitos anos, né? Ele tinha virado o grande rabino, o Rebbe virou, o Rebbe é o Rebbe, mas ele ficou colega do Rebbe quando o Rebbe era jovem, estava em Berlim, ainda antes de se tornar o Rebbe. Ele foi então visitar o Rebbe no Fabrengen. Quando ele saiu do Fabrengen, ele estava junto com alguns alunos dele, alguns alunos acompanharam o Rav Soloveitchik. Quando ele saiu, ele estava super animado. E os alunos perguntaram, o que aconteceu? Ele falou, eu vi um Rebbe. Agora eu vi um Rebbe. Falaram, mas seja, como assim agora? Você já conhecia o Rebbe desde antes? Agora você viu o Rebbe? Ele falou, deixa eu explicar uma coisa. Olha o que falou o Rav Yosef Dov Soloveitchik. Falou, está escrito quando Moshe Rabbeinu ele desceu do Har Sinai pela segunda vez, depois de Yom Kippur, Karanor Panav, o rosto dele estava iluminado. Por que o rosto dele se iluminou somente na segunda vez e não na primeira vez? Primeira vez, ele também desceu com a Torá. Também passou 40 dias estudando Torá com Deus. Mas ele recebeu a Torá, desceu com a Torá. As primeiras Luchot, que eram ainda tecnicamente mais elevadas, escritas por Deus, o rosto de Moshe Rabbeinu não estava iluminado. Mas nas segundas Luchot, quando ele desce, ele está com o rosto iluminado. Por que só na segunda vez? Explicou Rav Yosef Dov Soloveitchik, porque na segunda vez Moshe Rabbeinu desceu depois de fazer Messirut Nefesh. Depois de alto sacrifício que ele fez para salvar ele mesmo, teve alto sacrifício para salvar o povo judeu. Ele falou, se você não salvar o povo judeu, também me apaga do seu livro e tudo, não quero mais nada. Então depois do Messirut Nefesh, o rosto dele estava iluminado. Tem justo hoje, o Rabino Karaguila, o trabalho lá na Beit Yaakov, ele mostrou um Hatam Sofer lindo, maravilhoso. Que explica muito bem essa frase do Rav Yosef Dov Soloveitchik. Hatam Sofer fala o seguinte, está escrito na Parashá passada, que quando Hashem ia falar quando Hashem ia destruir Sodom, ele foi explicar para Avraham Avinu que ele ia destruir Sodom, Hashem faz todo um julgamento aqui. Será que eu vou esconder de Avraham aquilo que eu vou fazer com Sodom? E ele não vai se tornar... Ele não é o pai de todas as nações, etc. Então, aí no final, Hashem começa a contar para Avraham Avinu o que vai acontecer com Sodom. A gente nunca vê em lugar nenhum na Torá, e nem no Tanakh, que Deus faz esse negócio. Devo ou não devo contar para o profeta aquilo que eu vou fazer? Você vê direto. Vai dar Hashem e Moshe. Hashem vai lá e fala para Moshe, fala para Yeshayahu, fala para Irmiyahu, fala para todos os profetas. Hashem vai lá e conta o que vai fazer. Quando ele quer contar alguma coisa do profeta. Não fica nesse vai e vem se conta ou não conta. Por que acontece com Avraham Avinu? E explica, então, Hatam Sofer, que Avraham, existe no Rambam, o Rambam fala o que precisa ter um profeta para alcançar um nível de profecia. É uma coisa muito difícil, ele tem que estar, para você alcançar o nível de profecia, você tem que estar recluso das pessoas, você tem que estar muito elevado, para atingir esse grau de santidade, você tem que estar constantemente trabalhando consigo para chegar nesse nível de santidade da profecia. É uma coisa muito difícil, precisa manter inclusive esse nível. Fala o Hatam Sofer, Avraham Avinu, ele tinha que lidar com as pessoas comuns da época. Ele estava trabalhando lá,
recebendo as pessoas na casa dele, explicando o ABC, não estava falando de Kabbalah, ele estava explicando, pessoal, você tem que comer e agradecer a Deus aquilo que você come. Como ele estava trabalhando no dia a dia disso daí, ele não estava se mantendo nesse grau de profecia constantemente. Por isso Deus teve que falar, ele não está no grau de profecia. Será que eu conto? Será que eu não conto? Apesar que ele não está no grau de profecia. Mas Deus falou, por causa dos filhos dele, isso que ele não está no grau de profecia, por quê? É porque ele está, é isso que continua o Pasuk, porque ele está educando as próximas gerações e os Banav, os seus filhos também futuros, e todo mundo sobre Deus. Por isso que ele não se mantém no lugar da profecia, não é porque ele não quer trabalhar consigo, ele está fazendo Messirut Nefesh, mas pelo nome de Deus, para ensinar os outros. Então com certeza eu tenho que falar para ele, apesar que ele não está no nível de profecia. Tem então o Rabbi Yosef Soloveitch, que ele estava vendo no Rebbe um Messirut Nefesh para todos os Hassidim, para o Fabrengen, para todo mundo. É interessante que o filho do Hatam Sofer, ele fala, e com isso eu concluo, o tempo está estourando já, ele fala uma coisa muito interessante na sua Akdamá do livro dele, ele fala que é uma coisa que ele escutou do seu pai. Por que Avraham Avinu foi o primeiro judeu? Afinal, houveram outras pessoas que eram profetas. Inclusive, de certa forma, entre aspas, maiores até do que Avraham Avinu. Se você vê o que está escrito sobre Shem e Ever, eles eram profetas gigantes. De certa forma, talvez maior até que Avraham Avinu, no nível de profecia. E por que não foi Ever, Avraham Ivri, desenho de Ever, por que não seria o Ever o primeiro judeu? O hebreu, o hebreu original. Fala o Ksav Sofer, ele escreve o seguinte... agora esse Shabbat a gente vai abençoar o mês de Kislev, quando a gente acende a Hanukkah. Ele fala, os primeiros, Noach, por exemplo, Noach poderia ter sido o primeiro judeu, mas ele fala que tem uma halachá sobre acendimento da Hanukkah. Acendimento da Hanukkah, idealmente, tem que ser acendido como? Na porta para fora. Na porta de casa para a rua, para o lugar público. Mas, se você mora no primeiro andar, no segundo andar, você mora em cima, numa laje, então você pode colocar na janela em direção à rua. Porém, se você está num lugar perigoso, que é perigoso ficar demonstrando aqui, botando a bandeira, a Hanukkah na janela, as pessoas viviam muitas épocas de pogroms, etc., na Europa, então, Allah fala, você pode colocar dentro de casa fechado. Só para os seus familiares verem a Hanukkah, mas não precisa colocar na janela para a rua, para o público. Explica o que Ksav Sofer, olha o que ele fala. Noach, ele viveu numa época perigosa. Então ele acendeu a Hanukkah dentro de casa. As pessoas na rua não queriam saber de Deus. Então ele acendeu a Hanukkah somente para a família dele. Ele ensinou sobre Deus para os seus filhos. E fechadinho ali. Shem e Ever, eles são chamados Bnei Aliyah. Aqueles que moram no andar. Bnei Aliyah também quer dizer os grandes sadikim. Então eles acenderam, eles fizeram uma yeshiva, inclusive, ensinaram Torá. Mas somente da janela da casa deles. Quem queria buscar Deus, tipo Yaakov Avinu, Avraham Avinu mesmo, Avraham Avinu estudou com eles, alguém que olhasse para cima em busca de algum sentido na vida, ele ia ver uma Hanukkah acesa lá no segundo andar. Aí, se ele olhasse para cima, ele ia buscar. Mas ele ensinava a yeshiva dele, a Bnei Aliyah, somente para aqueles que já estão morando no segundo andar. Aquelas pessoas elevadas e que olham para cima, que buscam alguma coisa e vão morar junto com ele lá no segundo andar. Então isso é Shem e Ever. Avraham Avinu, ele acendeu a Hanukkah dele na porta para a rua. Ele colocou para fora. Então, ele é o primeiro judeu, que espalhou Torá e judaísmo, e Deus iluminou todo o espaço público. Interessante, a gente fez essa alusão, nada mais cabe muito bem. Justo uma pessoa estava falando para mim, né, ele falou para mim hoje, falou, tá chegando Hanukkah, e Hanukkah é a festa dos Chabad. Ele falou para mim, né? Porque assunto de Pirsume nisso. E aí eu me lembrei desse Ksav Sofer que fala exatamente isso. Então, é um assunto de Messirut Nefesh que o Avraham Avinu fez. Ele sabe que o que Deus quer mais do que tudo é o trabalho, é o sacrifício físico, de comprar, de trabalhar, de sofrer mesmo, fisicamente, mas também um sacrifício espiritual. De certa forma, ele deixou de ter uma elevação espiritual, de se manter no nível de profecia, para ajudar todas as pessoas mais simples a conhecerem o nome de Deus.
A Yom de hoje dia Chav Dalet Cheshvan, 24 de Cheshvan, Benyonim Agashmim, os assuntos materiais, mundanos, Tzorech Leistakel Bemi Shehu Lemato Mimeno. Você precisa olhar para quem está mais abaixo de você. Na hora que você começa a se comparar com os outros, nos assuntos físicos, você tem que olhar o Lehoi dos Hashem Isborach Kitoiv Alachaz do Ito Imoi. Quando você olha os assuntos físicos, a primeira coisa, olha para quem está abaixo, e aí você vai agradecer a Deus do seu estado em coisas materiais e físicas, né? Como Deus está sendo bonzinho com aquilo que você tem. Tem gente que tem menos. Bainoni Maruchni, mas nos assuntos espirituais, você tem que olhar para as pessoas que estão acima de você, nos assuntos espirituais. O Leishan Lashem, então, rogar para Deus, para que Deus te dê uma compreensão boa, para que você possa aprender, e força para que você possa alcançar esse nível espiritual acima do qual que você está.